Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Eu tenho viajado pelo nosso país e ministrado em aproximadamente 1.100 igrejas, onde tenho conhecido muitos cristãos que admitem a falta de eficácia em sua vida de oração. A falta de um conceito bíblico sobre oração se manifesta principalmente nas horas em que mais precisamos. Estamos começando mais um estudo sobre o significado da oração. Antes de iniciarmos, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra e de ministrar para os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que cada um deles possa, nesse momento, ter o coração aberto para ouvir a tua palavra. E aqueles, Senhor, que ainda não receberam a Cristo como Salvador, que hoje seja o dia para esta decisão. Nós oramos pelos enfermos, por aqueles que atravessam problemas na família, aqueles que estão desempregados. Senhor, abençoe os idosos, abençoe os jovens, abençoe o nosso Brasil. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, aparentemente a religião parece obter bons lucros, mas os prédios das igrejas e os programas caros que atraem os membros não são suficientes em si mesmos para produzir poder espiritual. O fato alarmante é que, enquanto ganhamos materialmente, perdemos espiritualmente. Uma maneira de recuperar a nossa perda espiritual é voltar para a palavra de Deus. O declínio do conhecimento e da prática da oração dará então lugar a uma descoberta de nossos recursos espirituais perdidos. Minha humilde opinião é que um retorno à forma bíblica de oração nos devolverá o poder espiritual às nossas vidas e igrejas. Que Deus use esta série de mensagens com esse propósito. Honestamente, eu estava um pouco apreensivo na preparação desta série de estudos. Durante muito tempo, duas coisas têm sido obstáculos para fazer isso. Em primeiro lugar, devo confessar que tenho mais conhecimento sobre a oração do que realmente tenho praticado. Isso é fato. Em segundo lugar, existem aqueles cristãos que nunca me perdoaram por fazer alguns comentários desfavoráveis e algumas críticas construtivas sobre o modo como as pessoas oram atualmente. E também percebi recentemente que aqueles homens e mulheres na Bíblia que foram piedosos, guerreiros na oração, nunca leram um livro sobre o assunto ou participaram de uma conferência sobre a oração. Eles simplesmente oravam. Mas hoje eu vou à biblioteca e eu posso escolher um dos 50 ou mais livros que tenho sobre oração. Você já notou a tendência que alguns cristãos têm de apoiar algo desde que seja religioso? A teologia de um hino pode ser totalmente contrária às Escrituras, mas seus defeitos são ignorados porque trata-se de um hino. Se for uma composição pobre ou incorreta no ponto de vista bíblico, não faz diferença. Ou, por outro lado, um sermão pode ser tão mal pregado e apresentado que pode até constranger, mas algumas pessoas o desculpam, alegando que o pastor é muito sincero e bem-intencionado. E todas aquelas orações públicas, algumas delas são mortas e não se cabem em lugar algum, exceto em um cemitério. Mas porque são orações, aqueles que as criticar é considerado errado. Existem alguns cristãos que perdem todo o bom senso quando ouvem expressões como Pai Nosso ou Amém. Mas o falso é falso, quer ocorra na igreja ou fora dela. Uma canção medíocre continuará sendo medíocre. Um sermão medíocre continuará sendo medíocre. E o mesmo ocorre com a oração. Se você procurar o significado da palavra medíocre, encontrará sem qualidade, sem excelência. É a palavra perfeita para definir isso. Fiquei chocado quando ouvi uma gravação de um culto onde eu havia orado e pregado. O sermão não foi dos melhores, mas fez um pouco mais sentido que a minha oração. Depois de ouvir a oração, eu me perguntava se realmente fora eu que tinha feito aquilo. Mas estava gravado e na minha própria voz. Eu mal podia acreditar. Desde então, tenho prestado mais atenção às minhas orações e às dos outros.
Em 1957, eu era pastor em uma igreja e uma das senhoras me disse que um dos meus livros a ajudou muito. Ela me perguntou quando eu iria escrever um livro sobre oração. Eu lhe disse que não tinha certeza se faria isso, mas ela insistiu e me perguntou por que não. Então respondi que eu não tinha suficiente conhecimento e experiência a respeito para escrever um livro. Eu havia estudado as Escrituras por anos e lido mais de 50 livros sobre a oração, mas meus escritos estariam baseados mais no conhecimento do que na prática. Agora, não pense que eu não oro. Não me lembro de um dia nos últimos 47 anos em que eu não tenha orado, mas eu não fui e nem sou uma autoridade sobre a arte da oração. Eu me matriculei na escola de oração, mas eu ainda não me formei. No entanto, eu vou me aventurar nesta série de estudos sobre a oração. Não espero que todos os meus ouvintes concordem com tudo o que eu disser, mas, por favor, seja paciente comigo. E depois de ter escutado, achegue-se a Deus em oração buscando a vontade dele para a sua vida. Lembre-se do que eu disse, eu ainda sou estudante na escola da oração. Se eu esperar para comentar os estudos depois de dominar a arte da oração, então nunca poderei começar. Você pode ter certeza disso. Quando eu pastoreei uma igreja na Pensilvânia, me chamaram para orar por um homem de 89 anos que estava à beira da morte. Ele estava com câncer. Os médicos haviam dito que não havia esperança de recuperação. O sonho daquela família era que ele vivesse até aos 100 anos. E claro, a família estava esperando ouvir isto quando os médicos disseram a eles que aquele homem querido não teria muito tempo de vida. Eles ficaram irritados. Uma das filhas me perguntou se eu poderia orar e pedir a Deus para curar o seu pai, pedindo para ele viver mais 11 anos. Eu lhe disse que não podia orar dessa maneira. Eu podia ver sua amargura quando ela me disse: pastor, através da oração podemos fazer tudo o que Deus é capaz de fazer. Na minha opinião, eu não era um homem de oração. No entanto, nem ela, nem os outros membros da família poderiam obter através da oração o resultado que eles esperavam de mim. Em minha opinião, ela estava dominada por algum falso conceito sobre a oração. É claro que eu cria que Deus era poderoso para curar aquele senhor e mantê-lo vivo por mais 100 anos, se ele assim quisesse. Mas Deus não fez e eu não tinha um motivo para pedir a Deus para fazê-lo. Paulo nos diz que muitas das nossas orações fazem pouco sentido. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele escreve: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que não sabemos pedir como convém? Você acredita nesta afirmação? Será que esta é a sua própria experiência? O versículo diz que nós temos fraquezas. Em meio aos tumultos, às provações e aos sofrimentos desta vida, nós cristãos somos colocados numa posição de desvantagem que, por vezes, nos torna ignorantes quando chega o momento de orar. Sob tais circunstâncias, o próprio Paulo orou com ignorância 3 vezes ao Senhor para que tirasse o seu espinho na carne, mas Deus lhe disse que ele não estava orando corretamente. Ele estava pedindo algo que Deus não iria conceder. Sua oração, portanto, não fazia sentido? Vamos para a Bíblia. Vamos ver isso. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 9. Onde lemos: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Romanos 8, 26 nos diz que temos fraquezas no que diz respeito à oração. Não faz diferença se a fraqueza se relaciona ao que pedimos, à forma como fazemos ou à nossa motivação. A Bíblia diz que não sabemos pedir como convém. Nós simplesmente não sabemos orar corretamente. Isto é exatamente o que Paulo está dizendo. O filósofo pagão Diógenes deu uma razão pela qual os homens não devem orar.
Referindo-se a Romanos 8, 26, ele disse: aqui na Bíblia diz que nós não sabemos as coisas pelas quais devemos orar e como orar. Portanto, os homens não deveriam se incomodar em orar. Mas Diógenes estava errado. Em vez de a nossa ignorância silenciar a nossa oração, deixando-nos em desespero, nós temos a ajuda de que precisamos na pessoa do Espírito Santo e na palavra sagrada, a Bíblia. Não sabemos como orar, mas o Espírito Santo quer nos ensinar. Sem ele, nós cristãos não temos poder em nossas orações. Nas mensagens seguintes, vamos estudar alguns textos sobre a oração. Estou particularmente ansioso para abordar coisas que irão instruir e edificar os filhos de Deus. Se é verdade que muitos milagres acontecem na causa de Deus através da oração, eu creio então que devemos estar desejosos para aprender tudo o que pudermos sobre este assunto tão importante, a oração. Recentemente li de novo a passagem de Lucas capítulo 11. O nosso Senhor tinha acabado de orar ao Pai. Os discípulos estavam perto ouvindo. Sem dúvida tinham visto e ouvido Jesus orando várias vezes, sabiam o valor e a importância da oração, e vieram a Jesus com esse pedido. Lucas 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Esta é a oração do meu coração, e eu espero que seja também a sua. O Dr. Campbell Morgan, comentando esta passagem de Lucas 11:1, enfatizou a importância deste simples pedido dos discípulos. Ele disse que perdemos o significado acrescentando mais palavras aos discípulos. Dr. Morgan disse que eles não disseram: Senhor, ensina-nos como orar. Muitas pessoas sabem como orar, mas não oram. Não se trata simplesmente de saber como orar. Seu pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar. Como saber o verdadeiro significado da oração? Como nos agarrar a Deus e obter a vitória através da oração? Bem, esse é o propósito destes estudos. Em primeiro lugar, vamos estudar sobre oração e pecados não confessados. Isto é muito importante. Sabe, em minhas viagens, geralmente costumo ler os anúncios das igrejas que aparecem nos jornais de sábado. Em certa ocasião, cheguei a uma cidade, peguei o jornal e fui direto para a página de anúncios das igrejas. Um pastor anunciava seu sermão com o título Quando a oração torna-se pecado. Bom, comecei a pensar seriamente sobre o assunto e me perguntei: será que às vezes estamos errando em orar? Será que às vezes a oração se torna pecado mesmo? Eu não tenho nenhuma ideia do que este pastor iria falar. Eu tinha que pregar no domingo de manhã e não pude ir ouvi-lo. Mas estou convencido de que há momentos em que não há sentido em orar. Bem, vamos ver algumas destas coisas a partir de agora. Em primeiro lugar, não faz sentido orar por alguma coisa se tivermos pecados sem confessar no coração. Vou repetir. Não faz sentido orar por alguma coisa se tivermos pecados escondidos sem confessar no coração. Salmo 66, versículo 18 diz: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado não confessado, o pecado não perdoado, impede a oração. Muitas orações não passam do teto, principalmente devido ao pecado não confessado. É impossível para qualquer cristão experimentar um ministério de oração bem-sucedido e frutífero se a questão do pecado não foi tratada corretamente. Isso não significa que Deus exige perfeição antes de responder às nossas orações, não é isso? Se esse fosse o caso, nenhum de nós teria suas orações respondidas. Mas sabemos que o pecado na vida de um crente quebra a doce comunhão entre ele e Deus e impede Deus te atender. Quebra a doce comunhão entre ele e Deus e impede Deus de atender aos seus pedidos. Provérbios 28, versículo 13 diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Entre o povo de Israel haviam aqueles que acreditavam que Deus não respondia mais às suas orações. Eles diziam: Ele respondeu às nossas orações nos dias de Elias, mas agora não. Seu braço já não é mais poderoso, seu ouvido ficou pesado para ouvir. Mas o profeta Isaías disse:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, versículos de 1 a 2. O profeta estava simplesmente dizendo: não culpe a Deus por se recusar a responder às suas orações. Seu poder não diminuiu, ele é o mesmo Deus, nem ele parou de escutar. Deus não muda nunca. Ele ainda deseja que todos os homens sejam salvos, e seu ouvido está atento como sempre. Ele pode ouvir o mais fraco clamor de seus filhos. Vocês são responsáveis pelo silêncio de Deus. Vocês, os pecados dos quais não se arrependeram, levantaram a barreira entre você e Deus, e ele não responderá até que vocês confessem os seus pecados. Eu gosto muito da mensagem desse profeta. Seria muito bom para as nossas igrejas ter um homem como Isaías para dizer as coisas como elas são. Alguém que não tem medo em denunciar o pecado. Quase não ouvimos falar sobre homens de Deus que dizem que Deus odeia a falsidade na adoração e na oração. É ousadia pedir algo para Deus quando há pecado no coração, amigo. E se alguém pensa que eu estou sendo muito duro, então sugiro que leia Isaías 1, versículos de 13 a 15. Vamos ler. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação nas assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já que são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Estas são palavras de Deus dirigidas diretamente para o seu povo. Alguma vez você já percebeu que Deus odeia hipocrisia na adoração e também na oração? Ele diz ao seu povo que eles estão desperdiçando o seu tempo organizando reuniões, cerimônias religiosas, enquanto os seus corações não estão de acordo com a sua divina vontade. Deus não presta atenção aos pedidos de oração que vêm de um coração cheio de pecado e de maldade. Então nós vimos que existe de fato uma oração pecaminosa. Nós sabemos que se recusarmos a confessar e abandonar os nossos pecados, as nossas orações serão abominação para Deus. Não faz sentido. Não faz sentido continuar a fingir quando nós mesmos temos nos desqualificado em atender às exigências de Deus para uma vida de oração bem-sucedida. Isaías, em seguida, acrescentou a seguinte exortação de Deus no versículo 16 do capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Amigos, precisamos ler a oração de Esdras no capítulo 9 do livro de Esdras. Algo que sobressai aqui é a confissão de pecados e o arrependimento genuíno. Leia Esdras, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Mas antes de começar a ler, avalie o seu coração diante de Deus e peça que Ele fale com você pessoalmente. Então leia em silêncio, meditando. Leia esses versículos mais de uma vez, se necessário for. Leia até que a mensagem penetre em sua alma. As palavras que encabeçam esta oração farão você parar e pensar seriamente. Esdras começou dizendo: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Esta é a maneira de se aproximar de Deus. Há uma oração que Deus escuta e responde. Esdras fez assim. Por isso, estava aprovado para pedir e receber. Leia a oração de Daniel. É muito semelhante à de Esdras. E que oração profunda, amigo. A propósito, está também no capítulo 9, só que no livro de Daniel. Há duas grandes orações em capítulos 9, Daniel 9 e Esdras 9. Escute esse homem de Deus, Daniel, quando ele começa a orar. Estou lendo Daniel capítulo 9, versículos 4 e 5. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos.
Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Bem, com estas duas orações em mente, vamos agora para o Novo Testamento, Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sublinhe a palavra justo. A oração eficaz e poderosa vem de um homem que faz justiça, que vive de acordo com os padrões de Deus. Este é o tipo de oração bem-sucedida. Nossas orações podem ser muito emotivas, mas não têm valor se existe pecado não confessado em nosso coração. Nós não somos ouvidos por causa do nosso fervor, da nossa emoção ou da nossa agonia. Orar quando estamos desobedecendo a Deus é orar sem poder, e isso não faz sentido algum. Nunca se esqueça de que uma vida correta é a condição necessária para a pessoa que deseja orar e obter resultados em suas orações. Você pode imaginar Deus proibindo uma pessoa de orar? Bem, ele o fez. Ele deu uma ordem clara a Jeremias para não orar por Israel e disse que se ele insistisse em orar, ele não ouviria. Vamos ler em Jeremias capítulo 7, versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Pecados. Quando digo pecados, não apenas penso naqueles que colocamos na categoria de imoralidade. E quanto à mentira, à raiva e à ira? Roubar, palavras sujas, amargura, maledicência, fofoca, tudo isso é pecado. Leia Efésios capítulo 4, versículos 25 a 31. A estas palavras segue ainda a fornicação, impureza, mentira, calúnia, agir de maneira que não convém. Agora, essas coisas nós chamamos de pecados pequenos. Mas não se esqueçam, amigos, que são as pequenas raposas que estragam a vinha. Também não se esqueçam do pequeno membro, a língua, que pode arruinar a comunhão. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois de cair em pecado, Davi foi separado da comunhão de Deus. Ele não tinha liberdade para orar e adorar a Deus. Ele aprendeu que era inútil fingir. Então ele veio a Deus com uma confissão honesta dos seus pensamentos e atos pecaminosos. E só então Davi estava novamente qualificado para orar. Eu creio que todos nós cristãos deveríamos de tempo em tempo ler o Salmo 51. É o salmo de confissão que Davi fez depois de perceber que seu pecado o tinha separado de Deus. Ouça esta oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, não podemos viver sem confessar nossos pecados e ainda assim esperar que Deus nos conceda as nossas petições. Lembre-se do versículo-chave deste estudo, o Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vamos aprender bem esta lição. O que Deus fez por Davi, Ele também pode e quer fazer com você e comigo. Então, por que você não busca a Deus agora? Confesse o seu pecado e tenha um novo começo que vai revolucionar a sua vida de oração. Vamos procurar e corrigir as causas do nosso fracasso na oração. Nenhum cristão pode orar e pecar ao mesmo tempo. Ou a verdadeira oração nos ajudará a evitar o pecado, ou o pecado não vai nos permitir orar. Minha própria experiência cristã tem sido manchada por esses tempos em que entristeci a Deus com os meus pecados,
mas sou profundamente grato a Deus por propiciar os meios de restauração para que a oração seja mais eficaz. Amigo, faz sentido confessar nossos pecados e esperar que Deus nos conceda as nossas petições. Mas não faz sentido pedir a Deus por alguma coisa se não confessarmos o pecado que está em nossos corações. 1 João 3,22 diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Assim, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Essa é uma introdução a uma série sobre o tema oração. Não hesite em nos escrever esta semana, em perguntar, em orar pelo nosso ministério também. Eu espero que esse estudo seja uma bênção para você da mesma forma que tem sido para mim. Que Deus o abençoe ricamente e até o nosso segundo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.